Nessa nossa análise de hoje, a gente vai embarcar numa jornada incrível para descobrir como o cérebro de um recém-nascido se programa e se constrói a partir do absoluto zero. Ao nascer, a mente humana não vem com um manual de instruções ou um dicionário de sentimentos pré-instalado, né? Em vez disso, o cérebro precisa resolver um quebra-cabeça gigantesco usando apenas as informações soltas que estão no ambiente. Vamos entender passo a passo como toda essa arquitetura mental vai ganhando forma. Então, vamos direto ao ponto. Como os bebês aprendem a sentir emoções. Por muito tempo, a gente acreditava que as emoções já nasciam instaladas de fábrica, só esperando o momento certo de serem disparadas. Mas a ciência revela uma realidade muito mais intrigante. Conceitos complexos e emoções são ativamente construídos pelo cérebro em desenvolvimento. E essa pequena constatação muda absolutamente tudo o que sabemos sobre a cognição humana e dita o rumo de toda a nossa investigação a partir de agora. Para guiar essa nossa rota de hoje, vamos passar rapidamente por 5 etapas. Primeiro, o caos sensorial inicial. Depois, a magia da aprendizagem e estatística. Em seguida, vamos ver os bebês como nossos pequenos estatísticos. O quarto ponto traz as palavras como um ingrediente secreto. E fechamos com a otimização do cérebro humano. Vamos lá! Chegamos à nossa primeira parada, o caos sensorial inicial, o mundo através dos olhos de um recém-nascido. E essa imagem ilustra brilhantemente o que a gente pode chamar de cegueira experiencial. Pensa só, logo que nasce, um bebê é bombardeado por uma tempestade altíssima de luzes, sons, cheiros e sensações físicas que ainda não fazem o menor sentido. Para eles, ainda não existem objetos delimitados, não tem palavras claras, é literalmente um oceano ruidoso e caótico. A mente do recém-nascido ainda não faz a mínima ideia do que é importante e do que é só um ruído de fundo. E por que isso acontece? Bom, um cérebro adulto já funciona como uma máquina maravilhosa de previsões, antecipando o tempo todo o que vai acontecer no segundo seguinte. Mas o cérebro de um recém-nascido é totalmente inundado por erros de previsão. Como eles ainda não têm os conceitos para modelar o mundo, a tarefa principal deles é simplesmente absorver tudo. Cada imagem, cada toque, cada som é uma informação inédita. Eles não conseguem prever, então eles aprendem de forma incansável com todo esse turbilhão sensorial. O que nos leva ao nosso segundo ponto. A magia da aprendizagem estatística, encontrando ordem no caos. A grande resposta para esse caos está no que a gente chama de bebê estatístico. Os humanos começam a tentar compreender o mundo capturando os padrões estatísticos das informações sensoriais ao seu redor. É a partir destas regularidades e probabilidades contínuas que os recém-nascidos começam a estruturar seu próprio cérebro em conceitos incipientes. É uma capacidade inata e prodigiosa de computar, sem o menor esforço consciente, quais visões, sons e sensações frequentemente andam juntos. E o desenvolvimento da nossa linguagem é o exemplo perfeito dessa computação acontecendo em tempo real. Pense no primeiro aninho de vida. Tudo começa com um bloco contínuo de sons. Aos poucos, o cérebro vai calculando quais sílabas aparecem juntas com mais frequência. São essas regularidades que começam a formar o contorno das palavras. E de forma surpreendente, antes mesmo de fazer 1 ano de idade, essa aprendizagem estatística reduz a nossa audição só para os sons do idioma nativo. O cérebro foi fisicamente esculpido pelas estatísticas do ambiente. Vamos para a terceira parte. Bebês como nossos pequenos estatísticos, testando suas hipóteses no mundo real. Olha que experimento sensacional os cientistas bolaram para testar essa capacidade fenomenal em cérebros tão novinhos. Bebês de 10 a 14 meses, que mal sabiam engatinhar, mas que já adoravam pirulitos rosas, ficaram observando 2 potes. O da esquerda tinha a maioria de pirulitos pretos, e o da direita, maioria rosa. Uma pesquisadora, de olhos fechados, tirou um pirulito de cada pote e escondeu o doce, deixando só o palito visível. Sabe o que aconteceu? Esses pequenos estatísticos engatinharam direto para o palito que saiu do pote com a maioria rosa. Eles literalmente calcularam a probabilidade para maximizar a chance de pegar o doce preferido. Incrível, não é? Mas a mágica da estatística vai muito além de achar doces. Ela ajuda a ler mentes. Num outro estudo, bebês de 16 meses viram uma pessoa escolhendo cubos brancos e sem graça em vez daquelas molas coloridas super divertidas, os slinks. Mais tarde, quando pediram para esses bebês entregarem um brinquedo para essa mesma pessoa, eles escolheram o cubo branco. Através da pura observação estatística, a mente deles entendeu que as outras pessoas podem ter preferências subjetivas e estados mentais totalmente diferentes dos deles. Avançamos agora para a quarta etapa, palavras, o ingrediente secreto, o salto para conceitos puramente mentais. Aqui a gente esbarra num problema. Pensa no conceito de dinheiro.
Ao longo de toda a história humana, papel colorido, pepitas de ouro, conchas do mar e até pilhas de cevada já foram usados como moeda. O detalhe crucial aqui é que essas instâncias físicas não têm absolutamente nenhuma semelhança visual ou tátil entre si. Não tem regularidade física suficiente para o cérebro agrupar esses itens na mesma categoria só de olhar para eles. Então, como é que uma criança aprende o que é o dinheiro ou o que é uma emoção super abstrata como o medo? A grande chave de tudo isso está nas palavras. As palavras funcionam como esse ingrediente secreto. Quando alguém fala uma palavra com a intenção clara de comunicar alguma coisa, essa palavra atua como uma verdadeira cola mental. Ela convida o cérebro em desenvolvimento a formar um conceito que vai além da aparência física das coisas. É como se a palavra criasse uma âncora invisível, que consegue unir coisas totalmente diferentes debaixo do mesmo guarda-chuva. E isso já foi comprovado dentro do laboratório. Bebês observaram objetos absurdamente diferentes entre si, tipo um brinquedinho em formato de peixe e um cilindro com contas, mas que ganhavam o mesmo nome inventado, como Wug. Por causa dessa exata mesma palavra, os bebês passaram a esperar que esses objetos tão diferentes fizessem o mesmo som. Isso prova que a linguagem não serve só para descrever o mundo. Ela instrui o cérebro a categorizar as coisas, criando uma equivalência mental profunda. Finalmente, chegamos à seção 5. Otimizando o cérebro humano, o desafio da engenharia mental. A grande questão que fica no ar é como o nosso cérebro armazena essa vastidão absurda de informações de um jeito tão eficiente. Existe um limite físico inegável aí. O crânio humano não pode crescer infinitamente, e os neurônios exigem uma quantidade colossal de energia metabólica só para se manterem vivos. O cérebro precisa estocar todo esse conhecimento usando o menor número de neurônios possível para evitar um verdadeiro colapso energético. A solução biológica para esse problema é impressionantemente parecida com a forma que a gente assiste a vídeos na internet hoje em dia. Quando damos play num streaming, seria ridiculamente ineficiente transmitir cada pixel de cada quadro o tempo inteiro. O sistema inteligente transmite apenas o que muda de um quadro para o outro. As partes estáticas do vídeo que não mudam não precisam ser reenviadas, cortando toda a redundância. E olha que loucura! O cérebro humano faz exatamente a mesma coisa. Ele separa as semelhanças estáticas das diferenças para economizar espaço e energia. Vamos entender como isso se constrói na prática biológica. Pegando a nossa visão como exemplo, o cérebro capta várias linhas visuais pelo ambiente, mas, em vez de registrar cada linha separadamente o tempo todo, um grupo menor de neurônios resume essa relação criando o conceito de ângulo. Daí esse ângulo se junta com outros dados e forma o conceito de olho. E vários olhos, narizes e bocas são sumarizados naquele conceito geral de rosto. A gente pega detalhes sensoriais básicos e vai compactando continuamente em conceitos cada vez maiores e mais eficientes. E essa compactação acontece juntando todos os sentidos. Pensa no conceito fundamental de mãe. Para um bebê, não é apenas uma imagem passando. É uma união de padrões estatísticos que envolve a imagem visual, o tom de voz, aquele cheirinho familiar, o calor de um abraço e o pico de energia na hora da alimentação. O cérebro pega todas essas respostas dispersas e destila em um único conceito incrivelmente comprimido. Funciona quase como um alimento liofilizado, sabe? Que ocupa um espaço mínimo e a mente pode reidratar instantaneamente sempre que for necessário. Com o passar dos meses e dos anos, todo aquele caos sensorial do início vai sendo finalmente processado. O que antes estava apenas do lado de fora, lá no ambiente, torna-se a própria arquitetura do lado de dentro do cérebro. O nosso órgão principal deixa de ser uma maquininha que só absorve erros de previsão e se transforma num poderoso motor preditivo que usa toda essa base estatística para antecipar a realidade de forma quase impecável. Para amarrar tudo isso, a grande constatação é que o cérebro humano constrói o próprio sistema conceitual a partir de uma vida inteira de aprendizado, literalmente transformando o caos em significado. Nossas emoções, os pensamentos mais abstratos e a forma como a gente enxerga a realidade não são reações automáticas que vieram de fábrica, mas sim o resultado de um milagre da engenharia mental que começa a rodar no dia em que nascemos. E aí, sabendo de tudo isso, que outro incrível projeto de construção será que está acontecendo dentro da mente agora mesmo, aguardando para ser descoberto? Fica a reflexão.